Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Bom, hoje a gente vai ter a definição então do campeão brasileiro absoluto aí de xadrez 2018, está sendo jogado em 2019. Uma final aí, a gente está acompanhando essa final sensacional do Cricor, do grande mestre Cricor, contra o mestre internacional Roberto Molina, que está jogando muito também. E vamos dar uma olhada. Bom, vamos fazer a retrospectiva aqui nessa final, né? Primeira partida a gente teve empate. Na segunda partida, vitória do Cricor. Na terceira partida, mais um empate. Então tá 2-1 para o Cricor. Ou seja, nessa partida, a quarta rodada, a última, portanto, se o Cricor vencer ou empatar, o Cricor é campeão brasileiro. Então o Molina precisa jogar para ganhar. Para dar um pouco mais de emoção aí, eu vou colocar a visão do Molina. O Molina tá jogando de negras. Para a gente olhar aí o Molina aí. Será que ele vai conseguir? Ele precisa vencer, né? Se o Cricor empatar, então, ou vencer, o Cricor é campeão brasileiro. Vamos olhar o que acontece nessa partida, tá muito emocionante aí a final. Vamos lá. Cavalo F3 jogado pelo Cricor, D5 aqui pelo Molina, D4, C6, C4, então aí transpôs para uma defesa eslava, né, que normalmente vem com D4, D5, C4, E6, né, e o cavalo então transpôs aí para uma eslava, tá bom? A linha moderna aí. E6, foi jogado E3, cavalo em F6, bispo D3, D toma C4, bispo toma C4 e aqui B5. Molina vai para essa linha bastante agressiva. Enfim, ele precisa vencer, né, a partida. É um desafio muito grande você ter a obrigação, né, de vencer, ainda mais jogando de negras, né? B5 então, agressivo já atacando o bispo volta para D3, bispo em B7, roque, A6 e A6 dá suporte aqui para B5, agora esse peão poderá vir para C5, dama em E2 foi jogado, cavalo de bem D7 desenvolvendo, né? O Molina não pode ficar muito com esse rei aí no centro, A4 tentando dar uma desestabilizada aí nesses peões, mas eles estão muito bem protegidinhos aqui, né? Tá bacana essa estrutura, dá para tirar o bispo agora de casas escuras e poder dar roque. Bispo em E7 foi jogado. E4, o Cricor vem avançando aí no centro. E aqui o Molina vai para uma ideia interessante aqui com B4. Expandindo então na ala da dama, não permitindo aqui com que o Cricor capturasse o peão e abrisse para a torre. Enfim, conseguisse algumas trocas. O Molina não está muito interessado em trocas. Quanto mais peças no tabuleiro, mais chances o Molina vai ter de vencer, né? Conforme você vai trocando as peças, vai tendendo ao empate, né? Cavalo de bem D2 foi jogado. C5 aqui pelo Molina. E5, atacando o cavalo. Cavalo vem para D5. E cavalo B3 foi jogado então, fazendo uma pressão aqui em C5. C toma D4. E aqui o Cricor vai para um lance bastante interessante aqui, que é o lance A5. Eu não tenho certeza se a gente está na teoria ainda aqui. Eu não consultei aí as minhas bases, mas, enfim, é um lance bastante interessante aqui pelo Cricor. Não sei se ele achou esse lance aí no tabuleiro ou se é um lance teórico, né? Mas esse lance aí restringe bastante a posição das negras, né? Segura aqui, dá um grip na casa de B6, restringe a movimentação aqui desses cavalos. O peão de D4, o Cricor não tem pressa para capturar de volta, né? Tem duas peças atacando aqui e nenhuma defesa. Então o Cricor não tem muita pressa aí para defender esse peão. Cavalo C5, cavalo toma C5, para capturar aquele peão, desculpa gente. Bispo toma C5, bispo D2, fazendo uma pressão aqui também, conectando aí as torres, desenvolvendo mais peças. O bispo voltou aqui para E7 agora, dama E4, e esse dama E4 é um lance bastante agressivo aqui pelo Cricor, né? Agora é claro que o Molina não pode mais dar roque, né? Se ele der roque, simplesmente dama H7 é checkmate. E acabou a partida e o Cricor é campeão, né? Então não dá para tomar um checkmate assim, perder, jogar fora, assim, a chance de continuar, né, no Campeonato Brasileiro aí dando esse rock. E esse lance é bastante chato. É claro que também está adicionando uma pressão aqui em D4. E é um lance corajoso, né? Você colocar sua dama aqui na mesma diagonal desse bispo. No entanto, esse bispo está desprotegido, né? Esse cavalo aqui não tem saída com cheque, não tem nada. Então é um lance interessante aqui pelo Cricor, bastante corajoso também. Dama D7, então trazendo uma defesa aqui para o bispo. E a partida seguiu com dama toma D4. Talvez uma imprecisão do Cricor, talvez uma imprecisão aqui. É muito importante aqui para o Cricor manter
essa pressão aqui para não deixar o Molina dar roque. Dama D4 alivia um pouco a tensão da posição em favor do Molina, né? Talvez aqui pudesse ser considerado algum outro movimento. Não sei, torre de F aqui em C1 parece ser bastante natural. As pretas teriam problemas aqui com esse rei no centro, né? Não consegue dar roque, teria que jogar provavelmente aqui com H5. E agora sim, dama poderia tomar em D4. Pelo menos você já desestruturou um pouquinho aqui a situação do rei. Se as pretas derem roque, fica pelo menos com um peão zoado aí, né, em H5, né? Tá, então poderia ter sido uma possibilidade. O Krikor preferiu aqui, depois de dama D7, capturar em D4, dama D4, e agora o Molina pode dar roque tranquilamente. Roque, bispo G5 foi jogado, torre aqui de F em D8, torre de F em D1, H6 aí atacando o bispo toma em E7, dama toma em E7. Agora essa dama não está muito satisfeita aqui na mesma coluna da torre, então dama em E4, ameaçando uma entrada em H7 seguida de H8 com checkmate. Então G6 não permitindo, dama G4 foi jogado, rei G7, evitando alguns temas táticos de sacrifício de bispo em G6 e tudo mais. Um lance defensivo aí pelo Molina. H4, o Krikor tá vindo com tudo. Torre D7 calmamente. Cavalo aqui em D4, trazendo mais peças aí pro ataque. H5, um lance bastante esperto aqui do Molina, não permitindo o lance H5 do Krikor. Atacando a dama. Dama G3. E aqui cavalo C7 foi jogado pelo Molina. Então abrindo aqui um ataque descoberto da torre no cavalo. Bispo em E2 foi jogado, trazendo uma defesa e ao mesmo tempo ameaçando capturar aqui em H5, uma vez que esse peão aqui está cravado, né? Ele não poderia capturar o bispo. E agora, como defender aqui esse peão, né? O Molina não está muito interessado em defender. E aqui, gente, muito interessante. Aqui é uma lição aqui para todos, né? Se o Molina ficar muito preocupado aqui em se defender, jogar, por exemplo, um lance passivo aqui, torre H8, para defender peão, as brancas... Aqui o Krikor teria toda a iniciativa, a torre de A em C1, entendeu? E aqui, então, não vale a pena. Aqui o Molina realmente não teria nenhuma chance aqui de brigar, talvez nem pelo menos nem o empate. Talvez ele conseguisse aqui, numa posição como essa, tá? Muito passivo, realmente. O Molina precisa jogar para a vitória. Não dá para ele ficar se defendendo aqui agora, pensar em se defender. Ele vai para um lance mais ativo. Torre de A em D8, olha que bacana. Atacando então o cavalo. Bom, cavalo voltou para B3. Agora a ameaça continua existindo de bispo toma. Como defender esse peão? Torre H8, será? Mesma ideia, Molina não vai começar a se defender. Bispo D5, ele tem que jogar todos os lances de forma ativa, se ele quiser ter alguma chance de vitória. Bispo D5 atacando então o cavalo. É claro que o cavalo está defendido, mas pelo menos você estaria desviando, né? Então isso de certa forma protege o peão, né? Se as brancas agora capturarem aqui o peão, simplesmente bispo toma B3, desviando a dama então, e aí capturando o bispo na sequência, e aqui a vitória na certa para o Molina, né? Então, bastante interessante a manobra aqui do Molina com o bispo, vamos lá, com o bispo aqui em D5, atacando o cavalo. A partida seguiu com torre de A em C1, bispo toma B3, dama toma B3. Só um parênteses aqui, gente. Depois de bispo D5, né, o Krikor jogou aqui torre de A em C1. Talvez pudesse ser considerado também aqui, mais uma vez, um lance ativo aqui com cavalo em C1, talvez, com ideias aí de se jogar bispo C6, torre toma D7, torre toma D7, e aí capturando lá em H5. O Molina ainda teria boas chances aqui com torre D4, bispo G4, por exemplo, dama D8, cavalo E2, atacando a torre, a gente teria uma posição bastante equilibrada, tá bom? O problema é que depois aqui do lance jogado, então, aqui foi o lance de torre de A em C1, o Molina tem uma sequência bastante ativa, com bispo toma B3, foi o lance jogado, dama toma B3, e agora dama toma em H4. Caiu um peão, torre toma D7, torre toma D7, e agora torre C4 atacando a dama, mas também atacando então o peão de B4. Parece que o Krikor vai recuperar o seu peão. Dama G5, fugindo aí do ataque da torre, mas também atacando aqui em E5. Dama toma B4, dama toma em E5 e aqui dama C3. Dama C3 força a troca de damas e aqui parece que o Krikor está conseguindo, então pelo menos, quem sabe, o empate nessa posição. O Krikor está com um peão a menos, mas a gente sabe que um peão a menos na maioria dos finais
tende ao empate, né? E aí então, com certeza aqui o Krikor tem uma esperança muito grande de se tornar o campeão. Vamos ver se ele vai conseguir ou não. Dama toma C3, torre toma C3. E agora o Molina tem que fazer milagre aqui no tabuleiro. Ele tem que conseguir uma vitória numa posição como essa. É um final com um peão a mais. Na maioria, 90% dos casos, não se consegue uma vitória. Torre D2 foi jogado pelo Molina, atacando o bispo e atacando o peão. Bispo em F1. E agora não o lance torre toma aqui peão, porque está caindo o cavalo, né? Tem que tirar o cavalo daí. Cavalo D5 atacando a torre. A torre em A3. E agora o bispo também, vale dizer que ele está atacando aqui em A6. Né? Então o Molina não seria muito bom para ele tomar aqui em B2. Está caindo em A6 e as brancas teriam um peão passado perigosíssimo na coluna A. Então o Molina não vai para isso. Ele com toda a cautela do mundo aqui. Torre D1 cravando então o bispo. Então ele defendeu o peão de A6. G3 foi jogado. Cavalo aqui em B4 também mais uma vez defendendo lá em A6. A torre B3 atacando o cavalo. Torre D4 defendendo. F4. H4. Aqui o Molina tenta desestruturar os peões do Krikor, né? Esse peão toma, tá caindo aqui em F4. Vai cair o outro provavelmente. Rei F2. H toma G3 cheque. Rei toma G3. E agora o Molina tem uma maioria aqui de 3 contra 1. Bastante perigoso. Apesar dele ter só um peão a mais na posição, os peões do Krikor estão meio separados, né? E os peões do Molina estão juntos aqui, 3 contra 1, pode ser muito perigoso. F5, imediatamente cortando aqui a possibilidade do rei entrar na posição. O rei também está escravo defendendo em F4. A torre C3 foi jogado. Rei F6, torre C4 e aqui forçando praticamente a troca, né? Forçando a troca. Você poderia tentar jogar alguma coisa como E5, mas não é muito bom. É mais ativo tomar. Aqui o Molina toma, torre toma C4, bispo toma C4 e agora sim com E5. F toma E5, cheque, rei toma E5 e essa posição ela é bastante complexa. É uma posição bastante complicada. O Molina tem aqui 2 peões, né, conectados aí. O Krikor tem que buscar algum recurso. O Krikor joga rei F3 e vamos voltar aqui, ó. Uma ideia interessante nessa posição, mas é muito difícil de ver. Aqui o Krikor está com muito pouco tempo no relógio. Seria o lance bispo F1. E depois de uma sequência como, por exemplo, G5, bispo G2. E aí com ideias de vir para B7 aqui e ficar fazendo uma pressão em A6. Tá? Poderia continuar, por exemplo, com cavalo D5 bloqueando. Mas aí bispo F1 atacaria o peão de A6. E cavalo B4, bispo G2, mais uma vez querendo vir para B7. E aí fica repetindo o lance. Se as pretas quiserem alguma coisa diferente com o cavalo D3, bispo F3, G4, por exemplo, atacando o bispo B7, atacando o peão. E depois de cavalo B4 e bispo C8, dificilmente as pretas conseguem algum progresso nessa posição. Tá? Dificilmente as pretas conseguem progredir aqui. O bispo está fazendo uma pressão aqui nesses peões, está fazendo uma pressão no peão de A6, o cavalo está meio escravo. Poderia talvez ser uma continuação, mas depois de rei toma E5 e o lance jogado foi F3, aqui o Molina começa realmente a avançar os seus peões com muita velocidade. G5 foi jogado, bispo em F1 e com ideias, né, de manter aqui a pressão no peão de A6, o cavalo está escravo, só que agora rei D4 vai entrando na posição, bispo em E2, cavalo aqui em D3, bloqueando então o bispo. Bastante interessante essa manobra aqui do Molina, né? Ele trouxe o rei e fechou aqui com o cavalo. Bispo em F1 e agora G4 cheque, rei G3, rei E3. Então agora parece que a coisa está ficando perigosa aqui para o Krikor. B3 foi jogado, cavalo C5 e esse cavalo C5 continua defendendo o peão de A6 e B4. Olha que posição, gente, olha que posição emocionante. Olha que final emocionante. Se o Krikor conseguir pelo menos aí o empate, ele se torna campeão brasileiro. O Molina tem a obrigação da vitória. Ele está com o cavalo atacado. Esse cavalo tem que sair daí. Vai cair o peão de A6 em algum momento. Esses peões são perigosíssimos. Ao mesmo tempo, o Molina tem peões perigosos. É um final bastante emocionante. E aqui os dois estavam com muito pouco tempo no relógio. E eles vão achando os dois os lances mais precisos da posição. Incrível, realmente. Cavalinho E4, cheque. Rei G2, F4 foi jogado aqui pelo Molina, B5 pelo Krikor. É uma ideia muito interessante aqui. Se o peão toma, ele consegue passar com A6 aqui
e vai ter a vitória para as brancas, vitória para o Krikor, num final como esse. Por exemplo, F3, a rei G1 seria uma possível continuação, tá, gente? Cavalo aqui em C3, por exemplo, A7, cavalo E2, cheque, rei H2. Vamos supor, né, que seguisse dessa forma, com rei F2 aqui, as brancas conseguiriam fazer a dama primeiro e teriam a vitória. Muito provavelmente teriam a vitória. Aqui não é um final ainda muito fácil, rei F1, né? Mas aqui as brancas estão melhores e conseguem vencer. Possivelmente continuaria com dama E4 e consegue segurar tudo aí na posição, tá bom? Então, perigoso, né? Perigosa aí a tentativa aqui do Krikor com B5. Molina tem que fazer o lance certo. Molina está com poucos segundos no relógio e ele encontra o lance correto aqui, F3, cheque. Rei G1. E agora, mais uma vez, uma posição delicadíssima. A gente é tentado a jogar G3 aqui, né? É um lance tentador. E no entanto seria aqui, se ele tivesse jogado G3, o lance perdedor. Tá? Aqui o Krikor mais uma vez conseguiria vencer com B toma em A6. G2, por exemplo, bispo toma G2, F toma em G2. E aqui simplesmente A7. E não tem como segurar esse peão. Ele vai ser promovido e as brancas vão vencer. Né? Então, uma posição muito perigosa depois de rei G1, não dá para jogar o lance natural, aqui o lance intuitivo, G3. E aqui com muito pouco tempo no relógio, segundos realmente, muito emocionante, o computador estava apontando que o melhor lance seria cavalo G3 nessa posição. E aí o Molina vai e joga o lance cavalo G3, muito emocionante realmente. B toma em A6, cavalo E2 cheque, rei H2 e o rei aqui não pode vir para H1, tá, gente? Se o rei vier para H1 tem sequência de checkmate com rei F2, A7, cavalo G3 cheque, rei H2, cavalo também F1, tudo sequência forçada, rei H1, G3. As brancas promoveriam para dama primeiro, mas G2 seria checkmate. Essa é a posição de checkmate, o rei não tem para onde ir. E aqui seria a vitória do Molina. Então depois de cavalo E2 cheque, o Krikor calcula também com muito poucos segundos e vai para o lance rei H2. E a partida segue com G3 cheque, emocionante esse final, rei H3, G2, bispo toma em G2 e agora tem que tomar muito cuidado, né? Se F toma aqui em G2, o Krikor empata e se torna campeão. Simplesmente rei toma G2 e aí cavalo F4 cheque e tanto faz para onde vai esse rei, vamos por F1. O cavalo consegue segurar o avanço do peão com o cavalo D5 A7 e o cavalo chega em C7 e vai segurar aqui o peão, o rei vai capturar todos esses peões e a gente sabe que rei e cavalo contra rei é empate, né? Então aqui seria uma sequência de empate, né? Então depois de G2, bispo toma em G2, o Molina mais uma vez vai para o lance que não leva para uma sequência forçada de empate, pelo menos por enquanto. Cavalo em F4, cheque, dando um duplo aqui no rei e no bispo. Rei H4, F toma em G2 e agora o Krikor joga A7, ele também vai conseguir promover o peão dele para dama. G1 dama, A8 dama e nessa posição mais uma vez o Molina tem segundos no relógio e ele tem que tomar cuidado que um lance errado aqui pode permitir as brancas começarem a dar um monte de cheque perpétuo aí e quem sabe até promover o outro peão, né? Conseguir dar uns cheques e ir promovendo aqui e avançando o peão para promover. Aqui o Krikor pode até ou empatar ou até vencer, né? E o lance, mais uma vez que o computador ficava dando aqui, é o lance dama G7. E é um lance difícil de você entender porque que esse é o melhor lance da posição. E o Molina com muito pouco tempo no relógio. E de repente ele faz o lance nessa posição. E o lance jogado pelo Molina foi dama G7. Incrível, incrível. Pessoal, esse lance leva para realmente para uma vantagem aí para as negras. E depois de dama E8 cheque, rei F2. Não tem mais cheque nessa posição. E o Krikor tá numa posição complicada aqui, né? O rei aqui em F2 está tirando a casa de G3 desse rei. O cavalo está tirando essas casas. E aqui a gente está vendo que pode existir uma sequência com checkmate, né? A ameaça é dama G3 checkmate, né? E não tem muito como você evitar isso. Não tem como o Krikor evitar isso nessa posição. A dama G3 com checkmate, né? Não tem mais nenhum cheque. E realmente não tem o que fazer nessa posição. Pergunta, o Krikor abandonou? Claro que não. Ele foi muito nobre aqui, muito nobre realmente. E jogou o lance dama E4 e permitiu então ao Molina jogar o lance dama G3 com checkmate. Muito bacana, Krikor, da sua parte. Depois de um final tão belo, de uma partida tão emocionante, você permitir,
né, com que a partida fosse levada até o último instante. Uma prova de que você foi guerreiro nessa partida, como tem que ser, né? E uma prova de humildade, né? Deixando aí o Molina realmente finalizar a posição que ele construiu com tanta luta, com tanta guerra. Muito bacana, Cricor. Uma excelente partida. O Molina fez milagre, arrancou aí uma vitória realmente num final com um peão a mais que em 95% dos casos seria empate. E o Molina fez o milagre. Com isso, 2-2, então, a gente tem um empate nessa final. E aí, então, a gente vai ter o desempate. Serão jogadas agora 2 partidas rápidas. E se houver novamente um empate nessas 2 partidas rápidas, vai para Blitz e vai para Armageddon. Tudo agora, tudo na sequência. E aí, fica ligado aí. Daqui a pouco tem mais vídeo. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço.